Talvez você já tenha escutado esse nome ou lido sobre essa polêmica na internet, né, envolvendo o brasileiro, que eu vou chamar de George Santos, mas o povo estava chamando de George, né, que está causando nos Estados Unidos. Filho de pais brasileiros, o George, ele acaba de ser eleito deputado norte-americano, porém, sua campanha foi construída sob uma grande rede de mentiras. Inclusive parece coisa de filme. É uma história real, surreal, com direito a nome falso, concurso de drag queen e mentiras sobre a origem da família. George, inclusive, deveria ganhar um episódio de True Crime do canal ID, né, pra ontem. Enquanto isso não acontece, a gente resume esse BO aqui pra você. Talvez participar de um episódio de RuPaul's Drag Race também, né? Vai saber, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Afinal de contas, quem é George Santos? Tudo começou quando um filho de brasileiros foi eleito para poder representar o estado de Nova York na Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados, né, lá dos Estados Unidos. A história, por si só, ela já era bem curiosa. Isso porque o rapaz ele foi eleito pelo Partido Republicano e com uma plataforma também bem rígida, né, em relação a minorias, sendo que ele era um homem abertamente gay. Só para você ter uma ideia do feito do George, era a primeira vez que os republicanos teriam um representante gay na Câmara. Mas a partir daqui, a coisa vai ficando muito mais esquisita. Resolveram, então, checar algumas informações ali sobre a biografia desse novo deputado. E uma das informações que ele tinha dito, inclusive escreveu isso lá no site oficial, da campanha dele, era de que seria neto de judeus ucranianos que tiveram que fugir do país por conta da perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial. Alguns repórteres decidiram, então, dar uma investigada nessa história aí. E descobriram que os avós dele, na verdade, nasceram no Brasil mesmo. E ele nem tinha ascendência judia, coisa nenhuma. E aí o George respondeu que nunca tinha dito que ele era judeu, mas que apenas tinha alguma coisa de judeu. Aí depois disso, todos os veículos de imprensa começaram a passar ali um pente fino, em tudo que o George já tinha dito na vida. E aí a casa caiu pro lado dele, minha filha, porque era muita mentira. Primeiro vieram aquelas mentiras clássicas, de político, coisa de currículo. O George disse que tinha trabalhado para algumas empresas, bem importantes, inclusive do mercado financeiro lá em Nova York, mas todas as empresas negaram que ele tivesse trabalhado por lá. Outra mentira também que ele contou, e que é relativamente comum também, foi a de que ele tinha estudado em algumas universidades bem importantes também lá nos Estados Unidos, mas de novo as universidades disseram que nunca tinham visto, não tinha documento nenhum que provasse que ele tinha sido aluno de lá. Só que a coisa vai ficando mais estranha, porque o George, ele resolveu incluir a própria mãe nas mentiras dele também. Esse 171, ele falava publicamente que a mãe dele tinha morrido no ataque terrorista do 11 de setembro. Mas aí questionaram que o nome da mãe dele não aparecia em nenhuma lista de vítimas. Pois é, aí ele foi lá e mudou a história. Ele disse que, na verdade, a mãe tinha morrido por complicações devido ao ataque. Só que a morte da mãe tinha acontecido muitos anos depois. Isso, história dele, Mas tudo mentira também. Porque outro jornal descobriu documentos da mãe dele tentando dar entrada num visto para ir para os Estados Unidos aí por essa época, do 11 de setembro. Ou seja, nem nos Estados Unidos a mulher estava. O George, ele continuou contando mentira atrás de mentira. Ele disse que tinha ganhado uma bolsa de atleta para poder jogar vôlei, disse que foi uma das primeiras pessoas também a contrair o coronavírus e até disse que participou de várias séries do Disney Channel. O que me fez questionar pra quê, gente? Pra que isso? O que ele ganha com essa última mentira? O cara simplesmente inventou que ele participou de Hannah Montana e também do Zack and Cody, aquele programa dos gêmeos lá. Será que ele ligou pra Miley Cyrus, ou pros gêmeos pra poder pedir voto? Ou tava querendo voto ali dos millennials que cresceram assistindo aí essas séries? Pode ter sido também, A partir daí, a história desse brasileiro americano que não consegue contar uma verdade já tinha ficado bem famosa e os jornais aqui do Brasil tinham também se interessado pela história. E a melhor revelação, ela estava guardada para o final, meu irmão, porque lógico, que surgiu em terras brasileiras. Um antigo amigo do George aqui do Brasil reconheceu o coleguinha na televisão e aí botou a cara no mundo para poder dizer que o George fazia show de drag queens no Rio de Janeiro.
Eula Rochard, uma drag queen veterana, né, das terras cariocas, disse que estava assistindo TV um dia desses, aí olhou para a tela e disse: gente, eu conheço essa bicha. Pois era justamente uma reportagem sobre o então deputado brasileiro. No início, quando a Eula mandou essa informação no grupo de WhatsApp, as outras drags duvidaram também. Mas a Eula não desistiu e foi procurar uma foto que ela tinha, né, com o George. E lá estava ela, Kitara Havashi, o nome de drag que o George usava. Eula, né, nossa drag justiceira, resolveu postar a foto e na legenda disse, abre aspas, eu com o deputado republicano americano na parada gay de Niterói. Como eu havia falado, ele não saía da minha casa. Está aí a prova para quem me chamou de mentirosa, fecha aspas. A partir daí, todas as drags de Niterói foram buscar imagens do deputado. Ou como elas conheciam, né? Kitara Havashi. E olha, Deus descansa, mas as drag queens cariocas não. Pois encontraram várias imagens da Kitara, vulgo George, né, desfilando na parada gay de Niterói, inclusive com um vídeo dela reclamando, né, bastante da falta de bofes no local e ainda dando também os nomes, né, dos lugares em que ela se apresentava como drag. Eu tô falando drag queens de cariocas, mas na verdade são niteroenses, né, e não são cariocas. Agora que eu moro no Rio eu entendo que tem um certo desrespeito fazer esse tipo de coisa. Então, niteroenses. Mas eu achei que Niterói também era carioca, não é? A Eula, que é a drag queen, né, que descobriu isso tudo, deu várias entrevistas, até para os jornais dos Estados Unidos, dizendo que Kitara sempre foi trambiqueira, né, maricona safada sim. Ela disse que o George sempre dizia que o pai era rico, mas dava calote nas costureiras que faziam as roupas dele de drag. E ainda que George Kitara era conhecido por passar cheque sem fundo. Na verdade, minha filha, a Eula disse que nem conhecia o George como George. Vocês verem, que na época dizendo ela, né, que ele se apresentava como Anthony. Então nem o nome dele a gente tem como saber se realmente é verdade. Agora, imagina você contar para todo mundo que esteve na parada gay de Niterói em 2007, evento este que seria assunto da política americana. O George no começo negou que era ele nas imagens, né? Depois deu uma de Lady Gaga e aí disse que ele era uma drag sim, mas não era queen, né? Pois é, e por último admitiu que era mesmo ele nas imagens, mas que ele era jovem na época e só estava querendo se divertir, né? Talvez essa seja a única verdade também que ele tenha dito aí nesse caso todo, né? Essa história toda. Agora, o mais curioso de tudo é que até o momento nada disso foi enquadrado como crime. E até então ele vai poder sim assumir o mandato. Só que já tem uma pressão enorme, né, para ele ser investigado. Porque se ele contou esse monte de mentira, com certeza teve coisa aí ilegal no meio dessa história. Tá passada, menina? Com essa maricona safada niteroense, eu fiquei no chão. Você conhecia essa história? Você acha que ele deveria entrar na Câmara vestido de Kitara? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu acho que seria um bafo. Seria o bafo. Now your fate rests in the hands of the drag gods. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, um beijo, um queijo e até a próxima.